Não pude estar ontem aqui, estava com um compromisso familiar, mas eu quero dar uma sugestão sobre o livro. Eu li ele todo e, à medida que eu fui lendo, eu acho que eu já falei isso para vocês, eu fui aplicando para mim, não é? Por quê? Porque ela lida com o dia a dia das tarefas da mulher, né? E o resumo é fazendo isso como adoração a Deus, com alegria por estar fazendo aquilo que Deus quer que a mulher faça. E nós sabemos, nós homens, na nossa vida profissional, quando a gente entra, tem a rotina, tem coisas difíceis lá, não é? Na nossa rotina, que às vezes nos desanima, que às vezes a gente começa a fazer no automático, não fazendo como adoração a Deus. Então eu fui lendo aquilo e fui falando, não, mas isso aqui serve para mim nessa área, isso aqui serve para mim e tal, né? Então, quem sabe, né? As mulheres solteiras vão ler sozinhas, é lógico, ok? E aplicar no trabalho delas e assim por diante. As mulheres casadas podiam ler para o marido, né? Lá na cabeceira da cama, antes de dormir, uns 10 minutinhos por dia, né? Vai ser bom para as mulheres estarem... Quando você lê isso na frente do marido, é como se você estivesse dizendo para ela, é assim que eu quero viver, né? E você está dando uma indireta para o marido, é assim que você tem que viver também, né? Nas suas responsabilidades masculinas, no seu trabalho secular, fazendo o papel de auxiliadora, não é? Então eu li desse jeito, porque eu fui lendo, eu falei, puxa, mas isso aqui, né, que é princípios bíblicos. Princípios bíblicos se aplicam para qualquer tipo de pessoa, em qualquer época, em qualquer cultura, ok? Então, uma sugestão, e é um livro gostoso de ler, né? A linguagem feminina é uma linguagem mais leve, né, do que a linguagem masculina. Então, vale a pena, tá bom? Ok, vamos voltar ao nosso tema, a jornada de um herói da fé, tá bom? Para quem não percebeu, né, nós tivemos a primeira temporada, né, que foi a introdução. A segunda temporada, a gente começou a falar sobre, especificamente, Abraão, tá bom? E hoje a gente vai encerrar a segunda temporada, né, dando um ganchinho para a terceira, que vai ser bem mais para frente, tá bom? Então, o pastor Ricardo, um dos meus mentores, falou, Pierre, às vezes você tem que pregar uma mensagem colocando sal na boca de camelo. Mas como é que é isso? Não, camelo, antes da viagem, o dono dá sal para ele beber bastante água, para ele poder aguentar a viagem, não é? Então, para ele ficar com vontade, né, de beber água. Então, eu espero que, ao encerrar essa série hoje, a gente vai retomar não sei quando, né, fica esse desejo de conhecer um pouco mais, ok? Estamos aprendendo sobre as ações de um herói da fé, que na verdade são ações que formam um cristão fiel, um cristão que pode ser considerado, por viver num mundo tão complicado como o nosso e tão anti-Deus como o nosso, um herói. A Bíblia diz que nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual, e essa guerra não é contra pessoas, mas contra seres do mal que controlam essas pessoas. Na última mensagem, nós estudamos sobre a sexta ação que nós devemos ter e manter, né, porque nós temos que ter para ter a caminhada e terminar bem essa caminhada, então ter e manter para terminarmos a nossa carreira da fé, né, permanecendo fiéis. Precisamos enfrentar as provas que Deus nos coloca, como um dos métodos para fortalecer a nossa fé, realizando a transformação que Ele planejou para termos um caráter aprovado. Então é muito importante que a gente lembre, né? A verdadeira fé, ela é constantemente fortalecida à medida que nós enfrentamos provas. Agora, temos que enfrentar essas provas, não com a nossa sabedoria, mas confiando nas promessas de Deus, confiando na sabedoria de Deus. Então, Deus promove situações na nossa vida como provas. Satanás usa essas ocasiões como tentação, e a nossa determinação, isso é aquilo que nós determinamos fazer, é que vai
dizer o resultado. Né? O resultado é, eu caí na tentação, ou eu venci a tentação, porque ela foi uma prova na qual eu coloquei as instruções de Deus, apliquei na minha vida e saí como vencedor. Deus usa as provas para forjar uma fé sólida, que não duvida das suas excelentes intenções, isso é, das excelentes intenções de Deus. Uma fé que resulta em obediência em todas as situações. Então Deus agiu na vida de Abraão, promovendo esse fortalecimento, essa confiança de Abraão em Deus, né, na carreira de Abraão. Então, maturidade é resultado de conhecimento sobre Deus, isso é, teologia, mas também experiências com Deus, eu vendo como Deus está agindo na minha vida, ok? Até aprendendo com os pecados, a disciplina, então eu vejo o resultado e digo, não, Deus está certo, eu não posso brincar com Deus, né? Deus é fiel, Ele cuida bem de mim, e mais tempo. Né? E o tempo não tem como a gente controlar. Mas conhecer Deus e aplicar o que Deus ensina depende exclusivamente de nós. Então, a verdadeira maturidade ela é demonstrada através do entendimento e também confiança nas instruções de Deus. Tudo gira em torno da palavra de Deus. Tudo gira, assim diz o Senhor. E aí o que eu vou fazer quando isso é colocado diante de mim, ok? Precisamos viver cada dia sobre a verdade de que Deus nos salvou para nos transformar. Deus nos salvou para nos mudar. Quem lembra do estudo de autoconfrontação, lição 1 e 2, né? Aprendendo a mudar biblicamente, mudança bíblica permanente, ok? Deus não gosta daquilo que nós somos. Né? Quando Ele nos salvou, Ele não gostava do nosso caráter. Nós éramos inimigos de Deus. Ok? A salvação, o céu, a eternidade é consequência. Deus nos salvou para a gente ser o que Ele planejou que nós sejamos. Okay? Homens perfeitos. Adão antes da queda. Ou Jesus encarnado. Né? É o símbolo, né, do Adão perfeito. Então Ele nos salvou para nos transformar. É por isso que a gente está aqui no planeta Terra. Né? Deus nos salvou, para ser mais claro, para que nós parássemos de ser seguidores de Satanás. Talvez nós nem sabíamos, não tínhamos essa consciência, mas nós sempre fomos discípulos de alguém. Então, na incredulidade, nós éramos discípulos do inimigo. Ok? Inconsciente, né? Não tínhamos essa visão espiritual, mas a Bíblia diz que sim. Né? Então, Ele nos salvou para a gente parar de seguir Satanás. E seguir Satanás, na maioria das vezes, é quando a gente segue, nós seguimos nós mesmos. Ok? Para que pudéssemos agora ser seguidores de Cristo. E nós temos que ter isso na nossa mente. É a essência do cristianismo. É a essência de quem nós somos. É a essência de quem do que Deus planejou para nós. Então, 2 ensinos sobre isso, Jesus fez questão de deixar bem claro. Né? Lucas capítulo 6, 44 a 46. Porquanto uma árvore, ela é conhecida pelo próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. E aí aquela pergunta, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Porque eu chamei vocês agora para ser o quê? Meus discípulos, eu sou o Senhor da vida de vocês. João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, não der fruto, ele corta. Todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Ele estava lá, reunido com os seus 12, tá bom? E um ainda era traidor, ok? Eu sou a videira, não, ele continua, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele está falando de relacionamento,
né? Cristianismo não é religião, entre aspas, de cumprir ritual, ok? Cristianismo é uma religião de relacionamento com Deus, né? Como não pode o ramo dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. E o que é o fruto aqui? O fruto, irmãos, é a santificação. O fruto é a santificação progressiva. O fruto é a transformação, é a mudança que nós contribuímos com Deus baseado no amor. Tem pessoas que dizem, o fruto aqui é o amor, e é verdade, porque se você pega a lista, né, de como o amor se comporta e de como o amor não se comporta de 1 Coríntios, capítulo 13, lá você vai encontrar o fruto do amor é a santificação progressiva, ok? A santificação são as boas obras da fé. É isso que é as boas obras da fé. Seguidores que querem viver para glorificar a Deus, para colocar um sorriso no rosto de Deus. Deus quer de lá do céu, uma ilustração, né? Olhar para os filhos dele aqui e dar um sorriso. Você está olhando os meus filhos, como eles se comportam? Com alegria, né? Isso é glorificar o Pai. Então, a verdadeira fé produz mudança. Mudança na nossa maneira de pensar, agir, sentir, falar e assim por diante. Essa mudança é chamada na Bíblia de boas obras, que é chamada também de santificação, que também é chamado de obediência, que também é chamado de andar no Espírito, que também é chamado de outros termos, sinônimos. Especificamente falando, irmãos, as boas obras são aquelas que a própria Bíblia descreve que Deus preparou para que andássemos nela ou para que vivêssemos daquela forma. Vocês todos sabem de cor Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, mas o versículo 10 normalmente a gente esquece. Somos feitura, né? Um termo muito interessante, né? Somos poema de Deus, criados em Cristo, nova criatura, né? Depois que a gente conhece Jesus como Senhor e Salvador, para as boas obras na qual Ele preparou. Ele, como Pai, vai dizer para mim, isso você pode, isso você não pode. Isso vai fazer bem para você, isso vai fazer mal para você. Isso vai proporcionar alegria para mim, isso vai proporcionar tristeza para mim. Isso vai proporcionar, no meu relacionamento com você, muitas vezes a disciplina paterna que eu preciso ter, para o seu bem. Né? Então, as boas obras é isso. Gênesis até Apocalipse. O que está escrito pode, a gente vai. O que Deus está dizendo não pode, a gente não vai. Ok? Gênesis capítulo 22, nós temos várias boas obras, ou várias ações de Abraão, que o qualificou como aprovado na prova que Deus o colocou. Gênesis 22, lembra? É a prova. Né? Então, Gênesis aconteceu com Abraão, a prova que comprovou, né, que Abraão era realmente um herói da fé. Ok? Essas ações, repetindo, são obras da fé. Obras que todos os salvos devem colocar em prática no dia a dia, para demonstrarem a fé, a nossa confiança nas excelentes intenções de Deus. Deus mandou, por mais difícil que pareça ser a obediência, nós temos que acreditar, não, mas se Deus mandou, é bom para mim. Entende? É uma questão de confiança mesmo. Quando essas ações de fé são colocadas em prática, nós somos aprovados na prova. E, consequentemente, a nossa fé é fortalecida e o nosso caráter também ele é aprovado.
Então, Gênesis capítulo 22, eu não vou ler ele todo, nós já lemos uma vez, mas eu vou ler ele aos poucos, porque esse texto apresenta ações ou obras que comprovam que a sua fé é salvadora. Agora, irmãos, nós não estamos falando de sermos impecáveis na prática disso. Ok? Mas significa que é o que nós queremos, é o que nós fazemos de maneira frequente e que, quando não acontece, é um acidente de percurso na qual estamos corrigindo. Se uma delas não faz parte da sua vida, isso é algo que, né, não faz parte, né, do seu dia a dia, precisa conversar com Deus. Ok? É só isso que eu posso falar, tá bom? Hoje eu vou introduzir as 7 boas obras que são fruto da fé salvadora. Não estou dizendo que em Gênesis capítulo 22 só existe 7, tá bom? Estou dizendo que eu vou apresentar para você 7 boas obras, ok? Eu vou apresentar 7 hoje, e se tiver tempo eu vou falar sobre a primeira no finalzinho, e as outras 6, terceira temporada. Combinado? Ok. Primeira obra da fé, verdadeira fé. Prontidão em ouvir as instruções de Deus. Vou falar sobre prontidão, ou como isso acontece mais para frente. Ok? Se nós tivermos tempo hoje. Mas veja bem, depois dessas coisas, lembra, essa frase é extremamente importante. Depois de todas as experiências que Abraão teve, a partir daquele momento que ele conheceu com Deus, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre o monte dos quais eu te mostrarei. Eu tenho certeza que quando Abraão disse, eis-me aqui, ele estava lá atento, o que ele ouviu depois ele não gostou. Não de bate-pronto. Ok? Imaginando eu, que ele é um ser humano, como eu, a hora que ele recebe essa notícia, ok? Ele teve que parar, né, e lembrar do eis-me aqui. Voltar lá para trás, toda a experiência com Deus. Mas ele estava atento. Segunda obra da verdadeira fé. Prontidão em obedecer às instruções de Deus. Veio a notícia, a prova. Nós já vimos que prova é ao mesmo tempo tentação. Então, Abraão, mas ele tinha que tomar uma decisão. E ele foi rápido e certeiro. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus o havia indicado. Caminharam, versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da linha. E estendendo a mão, ele tomou o cutelo para imolar o filho. Ele ia imolar o seu filho. Obediência. Segunda obra da fé salvadora. Perseverança em vencer as tentações, obedecendo às instruções de Deus. E aqui a gente tem uma informação simples. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Foram 3 dias, pelo que eu conheço, da totalidade das Escrituras, de Satanás agindo inclusive na vida de Jesus, foram 3 dias, né? O Espírito Santo e Satanás lá no ouvido de Abraão. Entende? Mas ele chegou lá onde Deus o mandou, depois dessa caminhada. Ele podia ter voltado no meio do caminho, podia ter voltado no primeiro, podia ter voltado no segundo, podia ter chegado lá, o negócio é, não, vou voltar, mas ele não fez isso. Quarta obra da verdadeira fé, certeza do melhor
baseado no poder e no caráter santo de Deus. Gênesis capítulo 22, 5. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, havendo adorado, voltaremos junto a vós. Foi desse jeito que Abraão subiu aquele monte. Hebreus nos dá mais instruções, mas muito interessante, né? Tendo só Gênesis, Abraão sabia, ele tinha essa fé, ele conhecia Deus, o caráter de Deus. Falou: eu vou voltar de lá com meu filho, alguma coisa vai ter que acontecer. Então, fé de que Deus sempre age para o melhor dos seus adoradores. Quinta obra da verdadeira fé: confiança na providência de Deus em oposição ao que se vê, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando Isaque disse a Abraão, seu filho: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Ele confiou que Deus iria providenciar, mesmo que, por enquanto, ele não tivesse visto nada. Só o monte, né? O anjo ainda não tinha aparecido, né? Ele não ouviu um barulho, né? Ou de uma ovelha lá em cima, não ouviu nada. Deus vai prover. Sexta obra da verdadeira fé: reconhecer que Deus merece. Eu fiquei com esse termo, merece, porque merece, né? Mas eu fui procurar no dicionário, é a melhor palavra mesmo, né? Reconhecer que Deus merece, que Ele é digno e que Ele deve ser adorado com alegria e gratidão por ter provido o que mais precisamos, que é o nosso relacionamento restaurado com Ele. Gênesis capítulo 22, de 11 a 14. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. De novo, né? Abraão atendia imediatamente, senão já tinha baixado o cutelo, com tudo. Né? Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje é quando foi escrito, tá bom? Significa hoje, 2025, tá bom? No monte do Senhor se proverá. Aqui nós temos uma figura, né, do sacrifício, né, do Filho de Deus, para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado, ok? E sétima e última obra: viver o presente, tendo a certeza de que as promessas futuras se cumprirão ao pé da letra. Veja como termina, né? Gênesis 22. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão com os seus servos, e juntos foram para Berseba, aonde fixou residência. E de lá não perambulou mais. Ok? Então, Abraão ali aprendeu a viver agora com promessas futuras, porque ele olhou para trás
e viu um Deus que já havia cumprido várias das suas promessas na vida dele. Ok? Hoje, vamos nos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento na primeira obra. As outras 6, para frente. Prontidão em ouvir as instruções de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e esse lhe disse: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E no versículo 11, quando já estava lá no monte, aconteceu algo igual. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho. Esse termo, eis-me aqui, na língua portuguesa, presente, e também é uma ação ativa, é uma ação contínua. Significa o seguinte: eis-me aqui, e ele continuou com os ouvidos atentos, tudo aquilo que Deus iria falar. Significa que Abraão, quando Deus falava, ele prestava muita atenção. Ele entendia cada palavra, ele se preocupava em, na sua mente, ficar fixa, concentrado naquilo que Deus iria dizer. O verbo aqui revela que nesse ponto do relacionamento com Deus, Abraão, ele apreciava as instruções de Deus, mesmo antes de ouvir aquilo que viria. Entende? Ele tinha certeza absoluta que ele estava ouvindo Deus falando com ele. Nessa circunstância, e em outras também, Abraão não sabia qual seria a instrução. Ele nem imaginava que seria essa terrível prova, ou difícil prova. Abraão, irmãos, é um tipo de bereano no Novo Testamento. É muito importante que a gente consiga associar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Atos, capítulo 17, versículo 11, diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que o de Tessalônica. E quando você lê a epístola aos Tessalonicenses, você vê Paulo lá elogiando muito os Tessalonicenses. Mas está dizendo que esses de Bereia, e eles não receberam nenhuma carta particular. Interessante, né? Eles eram mais nobres, pois recebiam a palavra com toda a avidez. Essa palavra avidez no original, eles recebiam com entusiasmo, com aquela inclinação, né, para apreciar e obedecer. A nossa velha natureza, ela tem uma inclinação para o mal, e ela vai rapidinha para o mal, automaticamente para o mal, a velha natureza. Então, os bereanos, eles tinham esse mesmo entusiasmo e inclinação para a palavra de Deus. Alguém estava ensinando a palavra de Deus, e no contexto aqui era Paulo, ok? E eles estavam ali, entende? Nossa, Paulo está nos trazendo recados de Deus, ensinos de Deus para o nosso dia a dia. Aquela disposição de mente para entender, é assim que a gente tem que viver. Que bom que Deus falou comigo. Que bom que agora eu sei o que Deus quer que eu faça, porque eu sei que Deus me ama, Ele quer o melhor para mim. E eles iam examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso é, eles comparavam o que Paulo estava ensinando com o Antigo Testamento. Eles não acreditavam assim, tolamente, mas eles aceitavam o que Paulo estava falando, crendo que era de Deus, mas eles iam conferir. Eles não queriam falhar com Deus. Então, eles prestavam bastante atenção. Toda a atenção deles estava voltada para o que Deus iria dizer. Para pensar
Com que pensamentos e sentimentos você tem ouvido as mensagens, os estudos referentes à palavra de Deus? Como é que você vem, né, no seu interior? Quais é a sua motivação? Quais são os pensamentos que você tem? Quais são os sentimentos? Com que pensamentos e sentimentos você sai da sua casa para vir aqui ao culto e ouvir a palavra de Deus? Com que pensamentos, com que sentimentos você vem para as reuniões de grupo? Grupo de homens, grupo céu, grupo de mulheres, jovens. Qual é o seu pensamento, né, quando alguém vai abrir a Bíblia? Né, a DNA é joia, né, porque os jovens trazem estudos, né? Quer dizer, não é só o pastor. Como é que você ouve aquilo? Né? Como é que você vem com o coração? Né? Você vem, nossa, Deus vai falar o que para mim agora? Você acredita que o fato de estar sendo aberta a palavra de Deus, Deus vai usar aquela pessoa? Você vem para as atividades que a palavra de Deus será exposta, tendo em mente que você está tendo o privilégio de aprender mais sobre Deus, mais sobre si, mais sobre a vontade de Deus para a sua vida? Que você está ouvindo algo que você deve continuar praticando, ou algo que Deus está dizendo, olha, você precisa mudar. Ainda não estou contente, eu não estou 100% contente. Você vem com esse conceito, né, que você está tendo a bênção de ouvir, se você está indo bem, ou se você precisa melhorar em alguma coisa para ser agradável a Deus. Muitas vezes nós encaramos a repreensão, e eu sou uma dessas pessoas, como se fosse um ataque pessoal. Isso é a maior burrice do mundo. Na verdade, nós deveríamos ficar alegres quando alguém, ou quando a Bíblia diz, olha, você está indo bem, e nós deveríamos ficar muito alegres quando Deus diz, olha, nisso aqui você não está tão bem assim. Porque você está recebendo uma boa notícia, ainda são as boas novas, do que você precisa melhorar, o que você precisa fazer para ter uma vida que agrade a Deus, e nós sabemos, né? E, consequentemente, também ter uma vida melhor aqui. Poucas vezes eu me lembro de ter agradecido pessoas quando eles me alertam de alguma coisa que eu estou fazendo que não deveria estar fazendo. Eu estava pensando nessa mensagem, nossa, eu deveria ser grato, né? Tenho que treinar o meu coração. Por quê? Porque a gente encara como se fosse um ataque pessoal. Entende? Mas é uma excelente notícia ouvir, olha, muito bom, servo bom e fiel. E enquanto estamos aqui nesse mundo, também é uma boa notícia ver, olha, aqui nessa área aqui, ó, você precisa melhorar. Ou nessa área você tem que abandonar, você está vivendo como um louco. Isso é uma boa notícia para quem é salvo de verdade ou não é? Então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar e de sentir. Temos que educar o nosso interior, o nosso coração. Não é? Você vem aqui tendo em mente que você está tendo a oportunidade de aprender ou relembrar verdades que devem ser aplicadas na sua vida, que você está sendo treinado também para aplicar na vida de outras pessoas e até na vida de pessoas descrentes. Porque tem vezes, né? Já fui seminarista, viu, irmãos? Então, parece que você vai lá, não, mas eu já sei tudo isso. Você ouve uma mensagem assim, né? Soberba, né? Soberba é marca registrada de seminarista. Fiquem sabendo disso, viu, gente? Passei por isso, né? A gente sabe que aprende um negocinho lá, você acha que você sabe melhor que o teu pastor, que está lá com aquela experiência toda, todos aqueles anos. Você até tem coragem de dizer para ele como é que ele tem que fazer. Né? Interessante, mas a gente vem assim, nossa, né? Eu sei que eu já sei disso daqui, talvez eu já ouvi milhares de vezes, né? Mas como é que eu estou nisso daqui? E o que eu estou fazendo com isso aqui? É só para mim? Quer dizer, eu estou usando isso na vida, né, de outros irmãos. Eu estou tentando arrumar um jeito de usar isso aqui para evangelizar. Porque isso é eis-me aqui. Né? Deus está repetindo para mim alguma coisa. Eu me lembro de alguns seminaristas, ou comentários de seminaristas, tá bom?
sobre igrejas, eu já vi isso também, né? Que no momento do louvor, a igreja está lá bombando e todo mundo, né? Aí o pastor sobe no púlpito, é interessante, parece que parte, some. Vai beber água e não volta, né? E é interessante, instrumentistas saindo e não ouve a mensagem. Já percebeu isso alguma vez em alguma igreja que você foi visitar? Isso é eis-me aqui? Gente, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Mesmo que seja um pastor já, né, bem velhinho, se ele subisse lá e lesse 50 minutos só a Bíblia, já é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o pastor tem que fazer isso, não é? Mas eu estou dizendo, é a palavra de Deus. É lógico que nem tudo que a gente ouve de um pastor é bíblico, temos que ser bomberianos, mas aí nós temos que partir do princípio, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Só se eu tiver certeza absoluta que aquilo que saiu da boca aqui não é que eu vou agora lidar com aquilo, né, da maneira que Deus quer que eu lide. Não é? Há muitos motivos para o verdadeiro salvo deixar de aproveitar as oportunidades para ouvir com apreciação a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Tem muitos motivos, entende? Mas nenhum convence Deus. Só há um motivo para a gente rejeitar algo, quando aquilo que está sendo ensinado é heresia. E normalmente quando há heresia, aí a gente não volta mais mesmo. Não é? A verdadeira fé é demonstrada treinando o nosso eu a ser sedento por Deus e, consequentemente, a desenvolver o desejo intenso para ouvir com apreciação as instruções que Deus tem. E todas as instruções que Deus tem é para a nossa vida, é para colocarmos em prática. Salmo 119, 10 mostra o que é um eis-me aqui. De todo o coração te busquei. Muito interessante essa parte, né, do Salmo. Mas, parece que tem um mas aqui, né? Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Aqui é um salmista, ser humano como eu e como você, que tem a nova natureza e a velha natureza dentro dele, não é? E agora ele tem uma tensão, né? Aquela tensão, uma luta, né? Ele deseja ouvir a palavra de Deus, ele deseja estar lá buscando ao Senhor, ok? Deseja realmente ter aquele relacionamento com Deus, e às vezes ele tem vontade de fugir da palavra de Deus. E ele pede para Deus, Deus, não me deixe fugir disso. Né? Eu quero isso e eu quero que o Senhor me mantenha nisso. O salmista busca a Deus, mas sabe que também existe uma tendência, talvez uma área que ele não quer mudar, algo que ele não quer ouvir, né? Ou um momento, nós não sabemos, né? Mas ele clama pela intervenção de Deus para fazer aquilo que é certo, né? Continuar buscando o Senhor de todo o coração. O salmista aqui, ele revela o seu propósito, né? Ele quer desenvolver o desejo de apreciar as instruções de Deus. Ele quer isso para ele quer isso para a sua vida. Mas ele sabe que dentro dele também existe um lado, existe uma tentação de não querer ouvir Deus algumas vezes, de não querer obedecer aos mandamentos de Deus. E ele sabe disso. E ele coloca isso diante de Deus, porque Deus já sabe. Não é? Salmo 119, 44. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Ele tem um amor pela palavra de Deus, tá bom? Esse amor inclui um sentimento, mas ele sabe que ele também precisa treinar o interior dele a ter prazer nisso. Não é automático. É uma luta, né? Então, terei prazer. Então, ele quer desenvolver esse prazer, esse desejo. Ele vai ter que lutar contra outros prazeres que vão competir com esse prazer. E existem outros, nós sabemos disso, eu sei disso. Mas o salmista aqui, ele está determinado.
Ele quer sempre, eis-me aqui, Senhor. Ele quer sempre ter aquela atenção. Então ele pede ajuda para Deus. Ele confessa para Deus as suas limitações, as suas lutas. Ele quer ter essa atitude positiva e correta para com a palavra de Deus. O salmista aqui, ele não é guiado pelos seus sentimentos, ele não é guiado por conceitos errados da sociedade, por conceitos que podem impedi-lo ou dar desculpa para ele não dar tempo para a palavra de Deus. Ele não quer isso. Ele quer ter prazer pela palavra de Deus. Então, a verdadeira fé é demonstrada treinando o nosso eu a ser sedento por Deus e, consequentemente, desenvolver um desejo intenso para ouvir com apreciação as instruções de Deus. A verdadeira fé é demonstrada treinando o nosso eu, de novo, a confiar nas excelentes intenções de Deus, desenvolvendo um desejo profundo de aprender tudo o que está na Bíblia. E aqui é muito importante essa questão do tudo. Tem textos difíceis da Bíblia. Eu percebo, ao conversar com irmãos, a conversar com discípulos, a tendência que a gente tem, né, de interpretar textos difíceis de maneira errada. E vai buscar um outro texto paralelo, que não trata sobre aquele assunto, né, para, de alguma forma, né, não fazer aquilo que, não confiando que até aquelas passagens mais duras, como na ceia do Senhor, por exemplo, que aquilo é uma bênção para nós. Que nós tínhamos que ouvir com alegria, dizer, nossa, que bom que que eu identifiquei alguma coisa, ou que bom que eu estou seguindo. Né? Então, o salmista, no Salmo 119, 65, 66, diz, tens feito bem ao teu servo. Então, ele olha para trás, como Abraão fez, e viu tudo que Deus tem feito de bom para ele, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Essa palavra, esse termo tem feito bem, significa que Deus foi excelente. Significa, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez para mim tem muito valor. É como se ele tivesse recebido aquele presente mais valoroso, apropriado, que ele precisava muito, que supriu ele em algo que ele precisava. Essa palavra significa aquilo que existe de melhor e, ao mesmo tempo, aquilo que é correto, aquilo que é certo. O salmista aqui, ele está meditando, ele está olhando para trás, está meditando na sua experiência com Deus, no seu relacionamento com Deus, aquilo que tem acontecido no seu dia a dia, e ele conclui, Deus tem feito bem, conforme está na palavra, conforme ele prometeu. Ele medita nos acontecimentos e conclui, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é cuidadoso em cada detalhe, em cada acontecimento, seja os acontecimentos agradáveis e seja os desagradáveis. Deus sempre visou o quê? O bem. Eu não sei se ele conhecia algum texto parecido, Romanos capítulo 8, versículo 28 e diante, do Antigo Testamento, mas ele está dizendo, eu creio nisso. Eu tenho certeza que, em todos os momentos, nos agradáveis e nos desagradáveis, no fim, Deus fez aquilo que era excelente. Ele é soberano, ele controlou todas as coisas. Posso confiar nele. E o resultado? Então o salmista agora ele deseja continuar sendo ensinado por Deus. O eis-me aqui. Não é? Ele tem certeza, né, que aquilo que Deus ensinou é bom, e agora ensina-me. Continua me ensinando o bom juízo e o bom conhecimento. A palavra ensina-me aqui significa o seguinte, ele quer que Deus continue sendo o mestre dele. E o mestre no Antigo Testamento é aquele que segue ao pé da letra. Não é aquele que escolhe o que vai seguir, o que não vai seguir, o que vai obedecer e o que não vai obedecer. Não é? O mestre aqui era considerado alguém extremamente importante na vida dele. Ele está dizendo, ó, aquilo que Deus me ensina é valioso e é apropriado. É a mesma palavra do que Deus tem feito bem. Ele está dizendo, agora ensina-me essas coisas. A palavra juízo aqui significa decisão.
ensina-me a decidir por aquilo que é correto. Quando eu estiver na encruzilhada, me ensina, me ajuda a lembrar, me dá força para praticar, porque eu sei que é o melhor para mim. Eu já olhei para trás e eu sei como a coisa funciona. Eu sei que Deus cumpre aquilo que fala. Ensina-me o bom juízo, isso é, ensina-me a tomar as boas decisões. E o conhecimento. O conhecimento aqui é habilidade para aprender. Habilidade para discernir o que é bom e o que é justo, o que é excelente daquilo que é ruim. São quase sinônimas. É uma palavra que é usada também para sabedoria. Não é? Ensina-me, naquela situação, a aplicar corretamente a tua palavra. E eu sei que o Senhor vai me fazer isso, porque o Senhor prometeu, está na tua palavra. E por que ele pede isso? Termina assim: pois creio nos teus mandamentos. Tenho confiança nas suas excelentes intenções, em cada ordem, em cada proibição, em cada sim, em cada não. Os mandamentos de Deus garantem uma vida de excelência. Então, a primeira obra de fé de Abraão é prontidão em ouvir as instruções de Deus. Abraão já conhecia o caráter de Deus. Ele mandou matar meu filho? Nunca ouvi isso, mas eu vou. Foi ele que falou, eu vou. Ele prometeu, prometeu Isaac, é a descendência. Ele vai ter que fazer, ele vai fazer alguma coisa. Eu já conheço ele. Então ele confiou nas intenções de Deus, ele estava pronto, eis-me aqui. Terminando com algumas aplicações. Deus deseja falar conosco todos os dias. A gente começou a falar sobre os heróis da fé, vendo Adão. Deus conversava com Adão todos os dias, na viração do dia. Então, Deus deseja falar conosco todo dia. Hoje ele usa a sua palavra, a Bíblia, ele usa pastores, usa professores, usa irmãos em Cristo. Você tem preparado tempo para ouvir Deus, imitando Abraão? Deus ordena a todos os salvos Deus ordena a todos os salvos, que todos os salvos, puxa vida, ficou bom aqui, né? Tá bom? Sejam habitação dos seus ensinos, para se influenciarem mutuamente. Habite ricamente a palavra de Cristo. Já falei muitas vezes sobre esse texto. É uma ordem, da gente conhecer tudo sobre a palavra de Deus. Isso não é papel exclusivamente do pastor. O pastor vai contribuir com vocês. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Você tem separado tempo suficiente para se tornar um profundo conhecedor da palavra de Deus, aproveitando ao máximo as oportunidades, ouvir estudos, mensagens, ensinos, rever, ouvir novamente, meditar. Você tem o hábito de diariamente separar tempo para voltar sua total atenção para ouvir Deus através do seu devocional diário? Como você tem se comportado diante das diversas maneiras de falar com você? Você tem valorizado EBD, Grupo Céu, cultos, conselhos dados por irmãos em Cristo? Ou você já mostra a garra quando alguém repreende você em alguma coisa? Você tem prestado atenção durante a pregação e o ensino da palavra? Tem prestado atenção mesmo? Tem, na hora do intervalo, beber água para não precisar sair no meio? Entende? Tem lá, cumprido lá o que precisava cumprir, para ficar e prestar bastante atenção, se concentrando, mesmo que a cadeira seja dura. Você tem feito isso? Deus se contenta com aqueles que ficam vidrados, isso é, atentos durante a pregação, durante uma aula, durante um aconselhamento, durante uma conversa informal que está envolvendo a palavra de Deus. Deus fica muito contente com pessoas assim. Irmãos, Deus está observando, nos observando, durante o culto e tudo mais. Às vezes eu fico pensando, podíamos deixar criar um trono aqui,
entendeu? E lembrar que aquele trono é Jesus assentado na Assembleia. Então, está distraído, dá uma olhada no trono lá, lembrando que Jesus, às vezes a gente precisa de alguma coisa para nos lembrar dessa realidade, porque às vezes a gente esquece. Não é? Boas obras, irmãos, são fruto da fé. São as realizações da fé. São as obras que revelam que eu tenho fé de verdade. São obras que revelam que a nossa fé é visível. Revelam a qualidade da nossa fé. E a primeira obra é essa mesmo. Prontidão em ouvir as instruções de Deus. A verdadeira fé confia nas excelentes intenções de Deus. Por isso, o verdadeiro cristão deve estar convencido de que só Deus pode garantir a ele a melhor vida nesse mundo e no vindouro. Isso através das suas instruções. Por isso, busca saber suas ordens, ensinos, advertências e exortações. Eis-me aqui, ensina tudo isso e muito mais, para a honra e glória dele. Vamos ser imitadores de Abraão, para a honra e glória do nosso Deus. Ele merece, não merece? Amém. Daqui a um tempo, descansar um pouco sobre esse tema, daqui a um tempo, nós vamos falar sobre as outras 6 obras da fé. Obrigado, Deus, pela tua preciosa palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que é Pai e como Pai quer se relacionar com os seus filhos, quer nos educar, quer, ó Pai querido, também nos elogiar, quer também nos advertir, nos admoestar, ó Pai querido. E o Senhor faz isso através da tua palavra, com a ajuda do Espírito Santo e de outras ferramentas humanas, ó Pai querido, que o Senhor tem usado, ó Pai. Que nós aqui, nesta igreja, sejamos imitadores de Abraão, pessoas que amam a tua palavra e que desejam cada vez mais apreciar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, a vencer tudo aquilo que compete com o tempo que nós devemos dedicar ao Senhor no nosso dia a dia, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Antes do intervalo, a escola bíblica dominical ainda vai estar tratando daquele assunto particular. É a última, provavelmente, na semana que vem. Voltamos ao normal, tendo os 2 tempos. Então, os visitantes, por favor, entendam que é uma situação que não é comum, ok? Mas aqui nós vivemos dessa maneira. Então, vocês podem ir para casa tranquilo, ok? E na próxima semana volta ao normal os 2 períodos. Intervalo, amados.